Olá, está no ar a 20ª e última edição desta primeira temporada do Em Pauta. Você que nos acompanha sabe que este é um programa produzido em parceria pela TV Unesp, a TV Câmara de Botucatu, a TV e Rádio Câmara de Bauru, sempre com o objetivo de trazer informações de qualidade para você, temas relevantes do nosso dia a dia, com a presença de especialistas. E o tema dessa nossa última edição, essa edição de despedida do ano de 2021, é a felicidade. Uma única palavrinha tão perseguida por todos nós, mas que muitas vezes nos parece distante. Ou será que a gente é que não a percebe no nosso dia a dia? Para a gente responder a essa e outras questões, estão aqui com a gente a especialista em neurociência da comunicação e professora de pós-graduação, a Melanie Hetz, e o professor Dinael Correia de Campos, do Departamento de Psicologia da Unesp em Bauru. Obrigada pela presença de vocês dois. Eu que agradeço o convite, Carol e Leire, é um prazer estar aqui com vocês, e ainda mais para falar sobre um tema tão especial como a felicidade, né? Pensando nesse momento de pandemia que a gente vem vivendo com tantos desafios, é sempre interessante a gente parar para refletir sobre esse tema. Obrigada pelo convite. Confesso que fui muito surpreendido, né? Em tempos como esse que nós estamos vivendo, falar de um tema sobre felicidade, eu achei muito ousado, bem de verdade. Então, agradeço muito o convite, agradeço a ousadia, e que bom saber que há pessoas que se preocupam com um tema tão importante. Bom, e para aproveitar, professor, já que você ficou tão interessado nessa ousadia, eu já começo com a minha primeira pergunta para você. A gente sabe que a felicidade, né, ela é uma ação que acaba nos movendo em busca de determinados sonhos, por exemplo, uma posição no trabalho, começar uma pesquisa, um estudo, ou mesmo conquistar novas relações interpessoais. Mas aí no momento que a gente consegue alcançar esses sonhos, essas conquistas, né, muitas vezes nós não paramos para vivenciar esses momentos de felicidade e já traçamos novas necessidades, novas metas. Então eu gostaria de saber, a felicidade é essa busca incessante mesmo, ou nós que fazemos uma interpretação equivocada ou diferenciada, né, do que seria felicidade? Eu não sei se a felicidade é uma busca incessante, ou como alguns falam, é um truque para a gente começar a viver, né? Eu penso que felicidade, sim, é uma possibilidade para vivermos bem, né? A tua pergunta mesmo, você faz algumas colocações bem interessantes. Você fala assim, a busca pela felicidade, será que move as pessoas, né? Você fala que é uma busca de felicidade, não um encontro da felicidade. Eu penso que isso é muito importante para a gente saber que não existe a felicidade, uma felicidade. Mas na minha concepção existem várias felicidades, né? Vários momentos felizes que nós vamos conseguindo ao longo da vida. Então eu penso assim que não é simplesmente uma questão de um truque, uma questão de é uma coisa em si que eu vou buscar, né? Eu penso que há várias felicidades. Outras coisas que você fala assim, a felicidade é uma conquista, né? A gente consegue de vez em quando. Sim, eu vejo que é o contrário. São essas conquistas que nos fazem felizes. São essas conquistas que nos deixam muito mais felizes. E por que isso? Porque são essas conquistas que nós vamos buscar nossa autodescoberta, nosso autoconhecimento, nossa autossuperação. Isto é felicidade. Não é conquistar a felicidade. É um jargão muito falado, né? A felicidade está no caminho. Sim, porque é no caminho que nós vamos nos conhecendo, no caminho que nós vamos nos descobrindo, no caminho que vamos nos superando. Isto é felicidade. Por isso que chega no momento e fala assim, então, felicidade nunca acaba, né? Não, porque existem momentos felizes. E isso é o momento. E aí você fala também, né, quando a gente alcança a felicidade, parece meio que, meio ilusão, como que é isso, né? Aí surgem novas necessidades, e essa é uma palavra-chave, né? Está correto quando você fala assim, se surgem novas necessidades, porque o importante na vida é nós termos propósito, o que nos é prioritário. Nós somos seres humanos e sempre vamos achar necessidade de algo. Se nós pautarmos nossa vida em necessidades, nós nunca vamos satisfazê-las, né? Então, o grande segredo da felicidade é simplesmente você buscar um propósito, mas não é vários propósitos. Propósito da sua vida familiar, propósito do seu trabalho, propósito do seu dia a dia. Isso, para mim, constitui a felicidade como um todo.
E ainda tem essa questão, só complementando o que o professor Dinael colocou, da felicidade, a gente não conseguir esse contínuo de felicidade, né? Que a gente acolher também a tristeza, acolher também a raiva e outras emoções faz parte da gente enxergar os outros momentos felizes, né? Senão a gente não conseguiria ter essa sensação da felicidade, dos momentos felizes, né? Legal você trazer isso também, porque agora a gente vai tentar fazer um diálogo entre essas duas áreas, né? A psicologia e a neurociência. E aí, Melanie, alguns pesquisadores estudam um fenômeno cerebral que eles chamam de fluxo, que acontece quando a gente se envolve super intensamente em alguma atividade, se engaja de verdade e tem aquela sensação boa de vivenciar naquele momento, estar ali presente totalmente e esquecer até do resto que nos rodeia. Até um pouco de mindfulness, que às vezes a gente ouve falar pela internet, por outros lugares. Então, seria um estado de alegria, de prazer, um fenômeno que pode ocorrer com monges em estado de meditação, mas também no nosso dia a dia, por exemplo, quando a gente está praticando um hobby. Então, para a neurociência, a felicidade está ligada a fenômenos que ocorrem no nosso cérebro, como esse que eu acabei de falar, que é o fluxo? Sim, com certeza, está ligado, né, aos nossos neurotransmissores, a como a gente recebe as informações, né, e o estado de flow ou estado de fluxo é exatamente esse estado em que a gente se envolve tanto em uma tarefa, e isso pode ser em alguma atividade de trabalho que é muito empolgante, ou pode ser num hobby, ou pode ser num momento de meditação, e a gente tem um envolvimento tão grande que a gente nem vê o tempo passar, né? Então, desencadeia uma sensação de prazer e de motivação e de desafio. Ele acontece justamente quando a gente está fazendo alguma coisa que é desafiadora num certo grau, mas não muito a ponto da gente ficar desmotivado e achar muito difícil, ter que pensar muito, nem também monótono e sem graça, alguma coisa que a gente faz com muita facilidade, não tem um certo desafio. Então está ali naquele entremeio, um desafio na medida certa, né? E a gente consegue, quando está nesse estágio de fluxo, a gente tem uma alteração das ondas cerebrais e também liberação de endorfina e serotonina, que são substâncias que trazem essa sensação de prazer. Então, às vezes a gente perde horas numa tarefa, mas nem vê que o tempo passou, né? Porque a gente tem essa liberação de substâncias no nosso cérebro. E outra coisa que eu acho importante também, ainda falando sobre essa questão da felicidade, é a gente não seguir nessa busca, né, por objetivos, a gente está sempre atrás de objetivos e não celebrar essas conquistas que a gente tem diariamente, né? Pequenas conquistas, pequenas coisas. A gente, por exemplo, quer comprar um objeto para casa. Quando a gente compra, beleza, já comprou, tá lá. Ou o sonho de ter uma casa, comprou a casa, aí já quer outra maior. A gente quer casar e depois já quer ter filho. Ou a gente quer uma viagem, aí terminou a viagem, já quer uma outra diferente. E a gente acaba não curtindo essas nossas conquistas. E quando a gente curte essas conquistas, a gente tem também, descarrega essas substâncias no nosso cérebro que recarregam as nossas baterias para os próximos desafios, né? Então, essa descarga de dopamina que a gente tem é que nos dá motivação para continuar. Então, é importante essa questão da celebração e a gente acaba deixando de lado, e para a felicidade isso é muito importante, para a gente conseguir celebrar mesmo as pequenas vitórias, ou as vitórias de outras pessoas, as vitórias de quem está ao nosso lado, né? Isso tudo ajuda a gente nesse sentido, a ter essa sensação de saciedade, prazer, de completude, né? E enxergar o nosso propósito também na vida, né? Melanie, então, se expressar, se comunicar em relação a essas conquistas pode interferir na nossa felicidade e no lugar que nós ocupamos nesse momento, a segurança que nós temos psicológica para desenvolver essa comunicação, para se expressar, também interfere, então, nesse momento de celebrar, de vivenciar a felicidade? Com certeza, Leire. A comunicação ela é muito importante para o nosso bem-estar, né? Nós, como seres sociais, a gente precisa muito da comunicação para se expressar,
para ter conexão com o outro. E quando a gente encontra esse ambiente de segurança psicológica, em que a gente tem um senso de pertencimento, em que a gente se sente livre para se expressar, para mostrar nossa opinião e para mostrar minha ideia, mesmo que ela não esteja completa, que eu não saiba se está certo ou se está errado, que eu tenha liberdade para errar. Quando eu encontro esses ambientes em que eu tenho essa liberdade, eu também sinto que eu posso ser mais eu mesma, né? E eu posso me sentir mais completa, me sentir pertencente àquele grupo. Lógico que sempre vai haver um conflito ou outro, mas quando eu tenho um ambiente em que eu possa ser verdadeiro, em que eu possa mostrar minhas ideias, tanto no trabalho quanto em casa, em que possa ter esse diálogo de troca, mesmo pensando diferente, né? Que a gente tem hoje uma polarização muito grande de ideias, e isso é bom que exista, né? A gente não tem que ter a mesma ideia que o outro, mas essa troca precisa ser uma coisa com respeito, com uma vontade de entender o pensamento do outro, de entender por que ele tem uma ideia diferente, né? E a gente tem vários estudos também que mostram que quando a gente está se expressando, quando a gente tem essa liberdade de expressão, a gente tem uma descarga no nosso cérebro também de dopamina, que faz com que a gente se sinta, tenha esse prazer, e tenha essa motivação de mostrar nossas ideias, e acaba nos envolvendo e trazendo essa sensação de felicidade, de alegria, né, de compartilhamento, e que nos faz sentir mais seguros, mais felizes, e isso é muito importante para o nosso bem-estar de forma geral, seja na vida pessoal ou na vida profissional, num momento de lazer ou num momento de dificuldade, né, a gente ter essa resiliência, alguém para chorar no ombro, alguém para dividir as alegrias, tudo isso faz parte do nosso cotidiano e ajuda a gente a alcançar essa felicidade, essa tal felicidade, né, que está muito mais próxima das coisas pequenas do que a gente imagina. E essa tal felicidade, né, que está todo mundo em busca, também gera um pouco de polêmica. Vamos falar um pouquinho sobre essa infinidade de livros de autoajuda, perfis na internet, influenciadores digitais que tratam do tema felicidade, às vezes mostrando estilos de vida e colocando algumas regras para ser feliz. Então, professor Ginael, primeiro eu queria deixar você à vontade, os dois, né, para comentarem as respostas um do outro e saber também um pouco desse tema, quando a gente coloca a maneira de ser feliz em um padrão e a busca pela felicidade em uma receita de bolo, isso pode ser também perigoso? Carol, sabemos que por mais que a gente siga uma receita de bolo, eles podem não sair a contento. O trigo pode não ser de boa qualidade, o fermento pode estar vencido, o gás pode acabar no meio, né, de assar o bolo, comprometendo o resultado. Eu acho que assim, que ressaltar receitas, regras, eu penso que elas devem ser norteadoras para nós, e não determinantes, né? Se assim fosse, qual é o lugar do livre-arbítrio nessa história toda? Tá? E o exercício da liberdade? Como que ficaria? As nossas escolhas, as nossas renúncias, isso faz parte da constituição da nossa felicidade. Os estudos de felicidade deixam muito bem claro, né? Há muito tempo a felicidade deixou de ser considerada autoajuda. Eu me lembro quando fui escrever meu livro sobre felicidade, você vai na livraria, viu, tem tal livro sobre felicidade? Está naquela seção de autoajuda. Há muito tempo deixou de ser autoajuda, porque há estudos científicos que provam qual a importância do humor, qual a importância da alegria no nosso dia a dia, a importância da felicidade. Há estudos científicos ligados ao câncer. Então, deixou de ser uma questão ligada à autoajuda, aquela coisa de menos científica, né? Quando você lê esses estudos sobre isso, você fala, meu Deus do céu. E nenhum desses estudos, né, o estilo de vida ele é determinante, porque o estilo de vida não determina a felicidade, é o estilo de vida de cada pessoa. Tá? O que nós temos, na verdade, por isso tem uma gama, tem um livro muito fantástico norte-americano, que ele relata a indústria da felicidade. Né? Isso é muito do bem dos norte-americanos, quando eles descobriram mais uma mina de ouro, eles escrevem assim, né, o quanto que a felicidade pode render lucros e dividendos. É uma pena. Né? Infelizmente. Então há livros sim, há livros de autoajuda, há vídeos e mais vídeos, há youtubers, há influencers, há tudo. Mas qual é a importância de tudo isso? Esse nicho de mercado aparece devido aos nossos medos, o nosso medo da insignificância,
nosso medo de não sermos aceitos, de não florescer. A gente vive querendo ser um grande buquê de flores, né? Apresentar aquelas rosas lindas, maravilhosas. Só que buquês são flores mortas. A gente se esquece desse detalhe, né? A gente busca algo que é uma felicidade que não é autêntica, que não é verdadeira. Então, esses livros de autoajuda, esses influentes, esses estilos de vida desaparecem justamente para tapar um vazio muito grande, né? Nós, homens e mulheres do século XXI, temos um vazio muito grande. Nós estamos vivendo cada vez mais essa era do vazio. Quando a gente fala de fluxo, nós temos medo muito grande desse flow, né? A gente sabe se realizar enquanto pessoa, nós fazemos as coisas que nos fazem bem, porque a nossa educação ela não vai por esse caminho, né? Nós temos que ir lá por minha culpa, minha máxima culpa, e aí a felicidade ela não tem lugar na nossa vida. Então aí há espaço para esses gurus que tem, né? Essas questões que aparecem milagrosas. Se você não for feliz, está fora. Não existe ser feliz. Existe o que eu sempre digo, nós estamos felizes. Eu estou feliz agora. E isso é determinante para que eu seja feliz sempre, né? Nós falamos agora há pouco quanto que essas angústias, sabe, fazem parte da felicidade, faz parte da vida. Isto é felicidade, isto é estar feliz. Então eu penso, né, que essas questões de mercado, né, essas regras, essas receitas que se dão, não devem ser seguidas, elas podem ser norteadoras. Mas o nosso livre-arbítrio vai determinar, né? Esse exercício da nossa liberdade, as renúncias que fazemos, elas são importantes para nos determinar enquanto pessoas que vivem a sua felicidade, a sua felicidade. E cada um tem uma receita, né, da sua felicidade, porque o que é felicidade para um não é para o outro, né? Então é importante esse pensamento mesmo, né, da gente construir a nossa própria e não se basear em modelos, né, ou nos modelos da internet, né, que a gente vê só coisa boa nas redes sociais e ninguém tem dor, ninguém tem tristeza, ninguém tem desafios do dia a dia, parece que os problemas são só com a gente, né, então a gente vive esse desafio de encontrar a nossa própria felicidade, né. É porque, na verdade, né, Melanie, ninguém quer ver o lado B do Facebook. Exatamente. Aquele lado B, assim, que viu, no nosso dia a dia mesmo, né? O nosso dia a dia de frustrações, de nos descobrir. Então é muito legal, né? As minhas selfies todas sorrindo, né? Mas o que custou aquele sorriso, né? Todo mundo quer ser uma Bruna Marquezine, mas e a história de vida dela que não aparece lá, né? Todo mundo quer ser um jogador de sucesso, Neymar, o CR7, mas a história por trás disso. Outro dia eu estava lendo um cantor aí que ele deu uma declaração que eu achei fantástica, né? Fala assim, fulano de tal, você fez sucesso de uma hora para outra. Ele respondeu, de fato, faz 20 anos que eu estou na estrada, de fato foi de uma hora para outra. Então ninguém conta os 20 anos de estrada, né? Então a felicidade é bem assim, é esse construto diário nosso, né? E quando eu não chego ao final do dia e não estou feliz, isso é o momento de pensar, poxa, eu cheguei ao final do dia, isso também já é uma felicidade. Exatamente. E falando nisso, né, para a gente entender também essas diferenças entre o que é felicidade para um, o que é felicidade para outro, a gente convidou alguns jornalistas que participaram do Em Pauta para essa edição de encerramento para compartilhar com a gente um pouquinho sobre essa busca pela felicidade. Então agora a gente vai ouvir a minha colega aqui da TV Câmara Botucatu, a Adriana Ribeiro, que vai compartilhar um pouquinho dessa visão dela sobre a busca da felicidade para ela. Olá, eu sou Adriana Ribeiro, da TV Câmara Botucatu. Sobre a felicidade, eu ouvi ainda bastante jovem de uma pessoa querida e muito especial que a gente deve ser teimosa e irritantemente feliz. Eu carreguei essa frase comigo e ao longo do tempo fui percebendo como ela é sábia. Porque a gente tem que ser teimoso, a gente tem que teimar para se manter feliz, ainda que esteja atravessando por um momento de tristeza ou de aflição. E isso acontece na vida de todos nós. E a gente tem que manifestar essa felicidade, ainda que incomode ou irrite quem está perto ou quem está longe, porque a gente não pode economizar esse sentimento. A vida é um presente e a gente tem que celebrar e se alegrar com ele a cada dia. Teimosa e irritantemente feliz. Essa é a minha busca diária, é a minha decisão diária e eu espero e desejo que seja assim para você também ao longo de toda a sua vida. Até.
Que belo conceito de felicidade que a Adriana traz para a gente, né? Ou seja, temos que ser teimosos e manifestar, manter essa felicidade mesmo nos momentos de aflição, de dificuldades, e a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Sobre esses momentos de dificuldade, em que nada sai muito bem como planejado, e a gente vê nas redes sociais outra realidade, só, né, a realidade é um pouquinho maquiada, vamos dizer assim, né, dos nossos colegas, pessoas próximas, enfim. Mas eu queria saber de vocês, né, como é possível encarar esses momentos sem perder a felicidade, né? Vivenciar a felicidade até mesmo nesses momentos de frustração, de desafios, para que a felicidade de fato não se perca. Bem, eu queria ressaltar que a frustração ela faz parte do nosso crescimento pessoal. Ultimamente a gente tem medo de nos frustrar por julgar que somos tão frágeis que a gente não vai resistir. Então a gente acha assim, é muito frágil, como se fôssemos construídos numa estátua de açúcar, né? Então a gente é muito fraquinho, então não quero me frustrar para nada. E por tabela, a educação dos pequeninos talvez vão pelo mesmo caminho, né? Não se pode frustrar nada, tudo tem que ser perfeito, maravilhoso. Uma vez Nietzsche escreveu, né? Aquele que tem o porquê para viver pode enfrentar quase todos os tombos. E depois Viktor Frankl se apropriou dessa frase. Olha que Viktor Frankl sobreviveu a um campo de concentração. Ele viu toda a família dele ser assassinada no campo de concentração. E o Viktor Frankl vai fazer isso, né? Quem tem o porquê enfrenta qualquer como. A gente tem a ilusão, na verdade, que a felicidade seja um mar de rosas, né? Que uma vida feliz é aquela lagoa, tudo sereno, né? Sem a gente se dar conta de que aquela lagoa é formada por água parada. Não tem sentido isso, né? Onde estariam os desafios, então? Qual o lugar das dificuldades da nossa vida, das frustrações a serem vencidas? Para mim, vida e felicidade, elas caminham juntas. O que nos aflige no nosso cotidiano é que a gente tem medo de não poder contar com o outro. Isso nos aflige muito, né? Isso para nós é muito frustrante. Que o outro não nos ampare, que o outro nos decepcione, sentir que a gente não é importante para o outro. E isso começa a mexer com a nossa felicidade, com a nossa autoestima, com a nossa autoimagem. Para mim, felicidade são trocas, é compartilhar, é caminhar junto, felicidade é dividir. E veja que para mim são conceitos e atitudes que nos obrigam a sair de nós mesmos e ir ao encontro do outro. Isto é felicidade. Né? E aí as pessoas ficam muito assustadas com relação a isso. Então tem que ser muito persistente, tem que bater. Não, você tem que saber buscar aquilo que te realiza enquanto pessoa, aquilo que te faz bem naquele momento. Né? Se aquilo me faz bem, se aquilo não vai contra os meus princípios, não vai contra os meus valores, isso é estar feliz. Só que assim, você compra uma briga, né? Porque socialmente falando, as pessoas não querem isso. Eu quero ver a maquiagem, quero ver o circo, né? Eu quero ver a pessoa representando. Né? Eu quero ver o outro mascarado, infelizmente. Nélida Pinhon que fala, né? Estou prestes a sair de casa. Urge colocar uma máscara. Qual que vai me fazer bem? Aquela séria, aquela tímida. Então, diariamente, nós temos esse medo de sair sem as nossas máscaras, né? Charlie Brown estava brincando com seus bloquinhos, né? E começou a construir uma torre. Daqui a pouquinho ele se viu dentro da torre, começou a gritar, socorro, socorro! Ele se fechou nessa torre. Então, muitas vezes, nós fazemos esse comportamento de Charlie Brown, né? Nós vamos nos fechando com medo que as pessoas entrem para nos machucar. Perfeito! Quando eu construo esse muro, ninguém entra, ninguém me machuca. Só que também ninguém sai. E felicidade é essa troca contínua, né? É esse frustrar-se, é esse conhecer, se conhecendo. É esse amar, se amando. Né? É esse frustrar, se frustrando. E isso tudo constitui o ser feliz, o estar feliz. Eu gosto de uma frase que fala: felicidade é enxergar que meio copo de alegria é o suficiente para brindar. Porque a gente está sempre com meio copo, né? Por mais que a gente esteja num momento uau da nossa vida, vai ter sempre alguém que está passando por uma dificuldade do nosso lado, ou a gente está num momento de muita dificuldade, mas a gente vê a alegria de outras pessoas. Então a gente está sempre ali meio cheio, e a gente precisa brindar mesmo com esse copo meio cheio, né? A gente precisa saber
que para a felicidade completa em todos os setores, no mundo perfeito, a gente nunca vai conseguir isso, né? E também, quando a gente está nesse momento de êxtase, outras pessoas estão passando por dificuldades e a gente é afetado por essas pessoas também, né? Então a gente precisa aprender a lidar com a felicidade de uma forma diferente, não enxergando como uma entidade mágica, mítica, mas alguma coisa que faz parte do cotidiano mesmo, do dia a dia, né? Melanie, você falou uma coisa fantástica, né? Felicidade completa. O que seria uma felicidade completa, né? Quando que a gente vai se sentir completo, na bem da verdade? A gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde que a nossa, até se descobrir que é artificial. Então, essa necessidade que a gente tem, assim, né? De ter uma completude, que está em nós, essa completude. Você falou muito bem, o que é ter uma felicidade completa? É eu ganhar bem, é ter um bom emprego, é bom isso, tá. Isso é completo para você? E quando você chegar a isso, você vai estar feliz? Não, pode ser que falte mais alguma coisa. Então você não vai estar feliz? Não, porque eu não estou completo. Você falou que estava completo, que isso te completava. Não, completava, mas não está completo ainda. Perfeito, então essa busca que é a verdade, né? E é isso que a gente não aceita. A gente acha que tem que ser tudo quadradinho, dentro de uma caixinha, né? Você tem falado esse sentimento, eu acho brilhante isso. Vamos brindar com meio copo de felicidade, mas a gente aprendeu assim, viu? Mas o outro está com meio copo também, mas aquela metade não é maior que a minha. Não, parecendo mais cheio. Eu acho ótimo isso, está parecendo, mas aproveita o seu copo, aproveita esse momento seu. Essa é a sua felicidade, são as suas conquistas, né? Você falou logo nas primeiras palavras suas, eu achei fantástico. Esses pequenos momentos, essas pequenas conquistas que devem ser valorizadas, né? A gente quer tudo grandioso, né? A gente quer tudo assim, macro, tudo. Não existe isso, né? Felicidade são aquelas coisas pequenininhas mesmo, que mais do pequenininho, mais do pequenininho. E vai fazendo a vida feliz, né? A hora que você olhar para trás e vai ter vários momentos, você sabendo olhar que esses momentos foram importantes e felizes. E vocês falaram bastante desses pequenos momentos, essas pequenas coisas e também da troca, né, entre as pessoas para atingir e buscar dia a dia a felicidade. Melanie, você pode comentar para a gente terminar esse bloco se a expressão da criatividade, a gente utilizar o nosso talento, a nossa criatividade no dia a dia também faz parte dessa busca pela felicidade, por uma vida mais feliz. Eu acredito que a criatividade é uma das fórmulas da felicidade. Quando a gente consegue expressar a nossa própria criatividade, seja na arte, seja no nosso trabalho, seja no dia a dia, quando a gente tem uma solução para um problema, a gente sente aquele prazer, aquele regozijo, né, daquele momento. Então, a criatividade, ela tem essa potência de deixar a gente mais próximo da gente mesmo, da nossa autoexpressão e trazer a gente para mais perto da felicidade, né? E quando a gente fala em criatividade, pensando nos mecanismos cerebrais, a gente tem que pensar que a criatividade ela envolve um esforço também, né, de buscar informação, de estudar o caso, de se informar e depois de deixar a mente difusa. Então, a gente precisa de uma mente focada inicialmente, de olhar o problema por vários ângulos e depois de deixar a mente solta. E aí passear com o cachorro e correr e fazer uma atividade física, fazer uma arte, ou ir tomar um banho, alguma coisa que nossa mente possa abrir, porque quando a gente tem essa ativação da rede default do nosso cérebro, a gente tem conexões mais amplas, menos óbvias, que o nosso cérebro executivo, mais lógico, que é responsável por raciocínio, às vezes ele não faz essas conexões. E é por isso que a gente tem tantas boas ideias a hora que a gente acorda, ou quando a gente está no banho, né? Então a criatividade precisa desse movimento de sanfona, né? De focar e desfocar, focar e desfocar, para que a gente consiga ter esses momentos, esses insights que trazem essas boas ideias para a gente. E outra coisa que eu gostaria de falar sobre a criatividade é que a gente fala muito sobre o viver fora da caixa. Não, a gente precisa sair da caixa para ser feliz, para ser criativo, a gente precisa ter ideias disruptivas.
E, na verdade, a gente precisa também colocar algumas coisas dentro da caixa, né? Nesse momento que a gente vem vivendo de pandemia, em que tudo está fora da caixa, que a gente não tem rotinas, que a gente não tem as coisas mais organizadas, para tudo a gente precisa pensar, a gente tem dificuldade de ser criativo também, porque o tempo inteiro a gente está sendo recrutando a área mais do nosso cérebro, que é responsável pelo nosso raciocínio, e que ela envolve essa consciência, envolve esse trabalho, esse esforço mental, né? Quando a gente faz as coisas de forma mais automática, quando a gente já tem uma rotina, a gente também libera mais espaço na nossa mente para que a gente possa ser criativo. Então, a gente precisa, sim, tirar a mente da caixa, mas, ao mesmo tempo, colocar na caixa também. Então, colocar aquilo que precisa ser colocado dentro da caixa para que a gente organize, tenha uma rotina, consiga fazer as coisas com mais facilidade para liberar para outras coisas que a gente realmente exige o nosso esforço mental, nossa criatividade, nossa estratégia, tudo que a gente pode fazer com o nosso cérebro, que é tão potente e criativo, né? Então, acho que essa reflexão que eu gostaria de fazer sobre essa questão da criatividade e o quanto ela é importante para o nosso bem-estar, para a nossa expressão, seja escrever, fazer uma poesia, cantar, dançar, ou criar alguma coisa nova, uma rotina nova de trabalho, um procedimento novo dentro do trabalho. Às vezes a gente pensa que a criatividade e a inovação é uma coisa muito diferente, mas não, ela pode ser incremental, ela pode ser pequenas coisas no seu dia a dia que você transforma, né? Então, acho que é interessante a gente pensar sobre essa ótica. E com essa super reflexão da Melanie, a gente encerra esse primeiro bloco. Vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí, que já já tem mais perguntas e participações externas sobre essa tal felicidade. Então, até já!